Olá, galera bonita, eu sou Fabi Retameiro e este é o canal Contextos. Seja bem-vindo! Hoje nós vamos falar sobre o gênero textual crônica. Este é um vídeo de 2, tá bom? De uma série de 2 em que nós vamos falar sobre a crônica. Portanto, já se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para ficar por dentro dos próximos vídeos. Bom, então vamos lá. O gênero crônica é um gênero que eu gosto muito, aprecio muito. Se você ainda está desenvolvendo o gosto pela leitura, se ainda não é um leitor fluente e voraz, eu recomendo que você leia crônicas, contos e crônicas. Crônicas é um gênero que nos ajuda a gostar de ler. Mas a crônica que nós conhecemos hoje não foi sempre assim. A palavra crônica vem ali de cronologia, cronômetro, tá? Aquele radical cronos é ligado ao tempo. As crônicas, antes das crônicas que nós conhecemos hoje, do século XIX para cá, as crônicas elas eram para contar os fatos que aconteceram num determinado momento da história, colocar em ordem cronologicamente esses fatos, narrar para as pessoas saberem aquilo que estava acontecendo. Se nós formos pensar, por exemplo, numa, entre aspas, crônica antiga, nós vamos pensar, por exemplo, na carta de Pero Vaz de Caminha. Vejam que quando ele chegou aqui, no que hoje é o Brasil, ele começou a narrar e contar o que estava vendo, né, como que era essa terra, as pessoas que moravam aqui, para mandar para Portugal, para o rei, para que o rei soubesse os fatos que estavam ocorrendo em determinado espaço de tempo. Também temos que tomar cuidado, porque às vezes nós ouvimos algumas coisas sendo chamadas de crônica que não são necessariamente a crônica que nós vamos falar agora, que vocês conhecem. Por exemplo, Crônicas de Nárnia. As Crônicas de Nárnia, né? As Crônicas de Nárnia, na verdade, não são crônicas. É um romance. O quê? É um romance. Como? Tá? É um outro gênero textual. Bom, então o que é crônica? A crônica como nós conhecemos. A crônica ela está muito ligada ao jornal, à imprensa. Então, quando a crônica como nós hoje a temos, ela surge, né? Os jornalistas, os autores, pegando os fatos do cotidiano, do dia a dia, eles começam a contar numa perspectiva literária. Então, a crônica tem essa voz jornalística, esse é um texto híbrido, essa voz jornalística com o texto literário, com as figuras de linguagem, com aquilo que é próprio desse texto artístico, surgindo então a crônica. A crônica pega os fatos do cotidiano, é como se pegasse os fatos banais, aqueles que, quem sabe, as pessoas não enxergaram, não viram, né? Então ela dá um zoom naquela situação, o cronista dá um zoom naquele fato e narra aquela história. A crônica é um texto curto, uma narrativa curta, que fala desses fatos cotidianos. Pode ser de humor, pode ser intimista, né? De vários tipos a crônica pode ser, mas sempre com essas características. Aliás, as crônicas de humor, especificamente, são crônicas deliciosas de serem lidas e relidas. Eu mesma em casa tenho o costume de, quando tô assim, quero desestressar, né? Vou lá e pego um livro de crônica e leio as crônicas que eu já li e volto a ler e rio do mesmo jeito. É mais ou menos como aqueles seriados que a gente conhece como Eu, a Patroa e as Crianças, o Chaves, o Chapolin, quem sabe Todo Mundo Odeia o Chris. Todo Mundo Odeia o Chris. Você já ouviu a mãe do Chris dizer: meu marido tem 2 empregos? Aí, seu folgado! Não preciso desse estresse! Meu marido tem 2 empregos! 2! Você já conhece a piada e mesmo assim você ri ou sorri. A crônica de humor tem isso. Luiz Fernando Veríssimo, por exemplo, um cronista de humor, ele tem uma leveza no texto, embora que essa leveza no texto não quer dizer que ele seja insignificante, mas é apenas uma leveza no texto que faz com que você leia novamente 1, 2 ou 3 vezes com o mesmo gosto, com a mesma risada. Alguns livros de crônica que valem muito a pena ser lidos. Então nós temos aqui Luiz Fernando Veríssimo com Comédias para se ler na escola, Mais Comédias para se ler na escola, Rubem Braga, né, que é chamado do poeta do cotidiano, que tem aqui Crônicas para Jovens. Nós temos aqui Rubem Braga também com Ai de Ti, Copacabana. Nós temos João Ubaldo Ribeiro com as crônicas, neste livro aqui, O Conselheiro Também Come. Nós temos o mesmo autor, João Ubaldo Ribeiro, com A Arte e a Ciência de Roubar Galinha, muito engraçada. Nós temos aqui Luiz Fernando Veríssimo de novo, tá vendo? Com o melhor das comédias da vida privada. E por fim, quero apresentar para vocês aqui O Homem Nu, de Fernando Sabino. E para finalizar este vídeo, compartilho com vocês uma crônica de Luiz Fernando Veríssimo. O título é Convenções.
e diz assim: a classe média é uma terra estranha. A Mirtes não se aguentou e contou para Lourdes: viram teu marido entrando no motel. A Lourdes abriu a boca e arregalou os olhos, ficou assim, uma estátua de espanto, durante 1 minuto, 1 minuto e meio. Depois pediu detalhes. Quando? Onde? Com quem? Ai, ontem, no Discretíssimos. Com quem? Com quem? Ah, isso eu não sei. Mas como? Era alta, magra, loira, puxava de uma perna? Ai, não sei, Lu. Ah, o Carlos Alberto me paga. Ah, ele me paga. Quando o Carlos Alberto chegou em casa, a Lourdes anunciou que iria deixá-lo e contou por quê. Mas que história é essa, Lourdes? Você sabe quem era a mulher que estava comigo no motel? Era você. Pois é, maldita hora que eu aceitei ir no Discretíssimos com você. Toda a cidade ficou sabendo. Ainda bem que não me reconheceram. Ufa! Pois então, que eu não sou mulher de ser traída e deixar pra lá. Não vê? Todas as minhas amigas esperam que eu faça alguma coisa. Não sou mulher de ser enganada pro marido e ficar com ele. Mas, querida, você não foi enganada. Quem estava comigo era você. Mas elas não sabem disso. Ah, eu não acredito, Lourdes. Você vai desmanchar nosso casamento por isso. Por uma convenção? Vou, disse Lourdes. Mais tarde, quando a Lourdes estava saindo de casa com as malas, o Carlos Alberto a interceptou. Estava sombrio. Acabo de receber um telefonema, disse ele. Era o Dico. E o que ele queria? Perguntou Lourdes. Fez 1000 rodeios, mas acabou me contando. Disse que como meu amigo ele tinha que me contar, tinha que conversar. Tá, e o que ele falou? Pergunta Lourdes. Você foi vista saindo do motel Discretíssimos ontem com um homem. Aff, de novo isso? O homem era você. Eu sei, mas não fui identificado. Você não disse que era você? O quê? Para meus amigos pensarem que eu vou pro motel? Ah, então? Desculpa, Lourdes, mas... O quê? Vou ter que te dar um tiro. Luiz Fernando Veríssimo, ele pega essa questão das convenções, uma coisa do fato do cotidiano, das pessoas se preocuparem com o pensamento dos outros, se preocuparem com o que os outros vão achar e moldar a sua vida de acordo com o olhar do outro. Isto é uma crônica de humor, uma crônica gostosa de ser lida e relida. Que tal você escolher uma crônica para ler hoje? Compartilha comigo ali nos comentários alguma crônica que eu não tenha citado aqui. Vou gostar de conhecer e vou gostar de compartilhar outras com você. Beijo no coração e até a próxima. Fui!